Gentilmente. Esse é o tema da série que estamos apresentando à igreja nesses últimos domingos. E nós achamos que essa seria uma ótima palavra para descrever esse conjunto de virtudes que compõem o fruto do Espírito Santo e que nos capacitam a servir as pessoas como nosso Senhor Jesus o fez, o nosso amado Salvador, Senhor e Mestre, Jesus Cristo. Porque nós queremos ser como Ele. Jesus serviu a todos indistintamente, e nós servimos como Ele serviu. É o que se espera de nós. E dentro deste pensamento de servir gentilmente, a virtude de hoje é a mansidão, conforme aquela lista que nós já estamos acompanhando esses domingos todos, que está em Gálatas 5, 22 e 23, que eu vou recordar com os irmãos. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. Vamos até aqui, porque mansidão é o fruto de hoje, é a característica de hoje. No próximo domingo encerramos essa lista. Essa foi uma das grandes lições que os primeiros discípulos tiveram que aprender. Naquela última noite, com eles, Jesus os serviu, lavando-lhes os pés, se vocês bem se lembram. E eu gostaria de relembrá-los também daquele último momento, quando ele então aplicou o que ele acabara de fazer. Disse Jesus: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam Mestre e Senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu Senhor e Mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. A mensagem não poderia ser mais clara aos discípulos de Jesus, àqueles discípulos, os primeiros, e a nós, séculos depois. Façam como eu fiz a vocês. A nossa opção de vida é servir, e servir gentilmente. Contudo, isso não se aprende da noite para o dia. Aqueles homens eram como que pedras brutas a serem lapidadas por anos a fio. E hoje eu quero chamar a sua atenção para um deles, o mais improvável, Pedro. Nós vamos tratar de mansidão, e eu quero trazer a vocês este nome, Pedro, um rude trabalhador braçal, de temperamento forte e impulsivo, manso. Pedro era tudo menos manso. Mas Pedro mudou, e mudou muito. Para nós que estamos acostumados a ler sobre a vida de Pedro, parece que a impressão mais forte que fica para nós é essa personalidade destemperada de Pedro. Nós não conseguimos ver um outro Pedro. Mas ninguém que deixa tudo para seguir Jesus, como Pedro fez, permanece a mesma pessoa. Pedro, de fato, é um exemplo extraordinário de transformação. E eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, se você um dia tomou uma decisão de seguir a Jesus, eu quero afirmar, você não será mais a mesma pessoa. Você vai mudar, como Pedro mudou, ao longo dos anos.
espere transformação na sua vida. Deixar tudo para seguir Jesus significaria para Pedro uma verdadeira mudança de identidade, eu sou capaz de dizer. A identidade de Pedro mudou, a ponto de, inclusive, ele ter o seu nome trocado, de Simão para Pedro. Então, para que você entenda o quanto Pedro mudou, eu quero ainda dar um passo além, e muito ousado da minha parte. Eu sugiro que até Pedro ganhe um novo nome, além de ter esse segundo nome, Pedro, mudado por Jesus, mas que ele ganhe um terceiro nome. Eu estou sendo muito ousado, querendo ir além do que Jesus foi com Pedro. Então, quem sabe eu não vou dar um nome, mas eu vou dar um apelido para Pedro. E eu quero só atiçar um pouquinho a sua curiosidade, porque eu só vou revelar esse nome no fim da mensagem. Então, aguarde aí. Mas eu quero dar esse apelido para Pedro, para dizer que eu realmente reconheço que esse homem mudou tanto, mas tanto, mas tanto, quando ele decidiu seguir Jesus. E ele se tornou realmente uma pessoa muito diferente. Minha proposta para hoje é que este apóstolo e pastor, um dos fundadores da Igreja de Cristo, não deveria ser chamado nem de Simão, nem de Pedro, e é por isso que eu dou o nome para essa mensagem, justamente esse, nem Simão, nem Pedro. Então, aguarde aí que você vai chegar lá. Mas vamos começar com o primeiro nome dele, Simão. Simão era o nome do pescador antes do seu encontro com Jesus. Nós sabemos que naquela época era muito comum as pessoas receberem nomes com um significado, ou as circunstâncias que aquela criança recém-nascida passou, ou quem sabe o desejo dos seus pais para o futuro dele, enfim, os nomes vinham carregados de significado que apontavam para alguma característica da pessoa que recebia o nome. Simão tem um significado. Simão significa ouvir. E eu tentei associar o verbo ouvir com este homem, Pedro. Eu acho que a gente pode pensar em tudo menos que ele era um bom ouvinte. Se vocês se lembram bem daquela experiência de Pedro no alto da montanha com Jesus, quando Jesus transfigurou-se e ele começou a falar um monte de bobagens. Falou, acho que se o Tite estivesse lá, ele diria, fala muito. Então Deus teve que intervir e falar, Pedro, este daí é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, ouça o que ele tem a dizer. Pedro não era muito bom de ouvir, não. Pelo contrário, Pedro era este intempestivo, essa pessoa impulsiva, que tomava atitudes e falava coisas fora de hora. Então talvez ouvir estivesse muito relacionado a um outro ouvido, o ouvido do Malco, que foi um daqueles guardas, ou uma daquelas pessoas que foram prender Jesus no Getsêmani, e tudo indica que Pedro tinha uma espada e ele que foi o que cortou a orelha do Malco. E ele deixou de ouvir, mas logo ele teve a sua orelha restabelecida. Mas isso sim diz muito mais de Pedro do que qualquer outra coisa. Aliás, é muito interessante fazer um paralelo com o xará dele do Antigo Testamento, um dos filhos de Jacó, Simeão. Simeão é o mesmo que Simão, mesmo nome. Então, quando Jacó, agora vamos para Simeão,
no fim da sua vida, reuniu os seus 12 filhos para despedir-se deles, ele foi falando, foi prevendo o futuro de cada um deles. E quando chegou em Simeão, ele diz o seguinte: Simeão e Levi, o irmão dele, são irmãos, suas espadas, olha aí a espada de novo, suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira tão tremenda e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Esse sim, esse é bem mais parecido com o Simão do Novo Testamento. Era assim que era Pedro. Mas a felicidade de Pedro foi que ele teve ouvidos para ouvir o chamado de Jesus, para segui-lo. Essa foi a salvação de Pedro. Talvez aí esteja um bom motivo para ele se chamar Simão, porque ele ouviu o chamado de Jesus e o seguiu. Então Jesus inicia uma verdadeira obra de transformação de Simão quando o convida a segui-lo, e ele aceita esse convite. A partir daquele momento, Simão foi rebatizado com o nome de Pedro. Aí que ele ganhou esse nome, Pedro. Então vamos falar um pouquinho sobre o Pedro. Foi mais ou menos assim que aconteceu, e eu vou ler João 1, de 40 a 42, na linguagem de hoje, porque eu acho que ela é um pouquinho mais acessível e explicativa para nós. Veja só, André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus, e por isso o haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo, e Cristo quer dizer um ungido em português. Messias em hebraico, Cristo em grego, ungido em português. Então André levou o seu irmão a Jesus. Olha só que interessante, né? Simão nem teve oportunidade de falar absolutamente nada, ele que era um falador, né? Jesus é que falou. Jesus olhou para Simão e disse: você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas. Cefas em hebraico é o mesmo que Pedro ou Petrus em grego e pedra em português. Este é o nome de Pedro, de Simão. Esse é o segundo nome deste homem, Pedra. Esse novo nome abre algumas possibilidades acerca da nova realidade da vida de Simão, o pescador. Jesus parece perceber que esta seria uma ótima figura para descrever o seu mais recente discípulo. E eu aqui vou entrar de novo no campo das suposições. Eu tentei imaginar pedra, 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 e tentar encaixar esta figura nas diversas circunstâncias que acompanharam este homem durante os 3 anos que ele esteve com Jesus. E eu quero supor que essa figura pudesse ter não apenas uma aplicação, mas várias aplicações, dada a complexidade deste homem. Ele era um homem muito complexo, cheio de altos e baixos, cheio de reações inesperadas, e diversos tipos de manifestações e expressões. E ele foi passando por essas transformações
de aspectos negativos para aspectos positivos, e assim a gente vai acompanhando este homem. E eu quero lembrar de algumas situações que a gente pode aplicar esta figura da pedra. Pedra, esse elemento rígido, muito diferente do barro maleável nas mãos do oleiro. Jesus teve que ser um lapidador e não um oleiro com Pedro. Ele teve que dar algumas marteladas neste homem, bem fortes, para que ele se transformasse de pedra bruta numa pedra preciosa. Pedro não foi um sujeito muito maleável e demonstrou muitas resistências às mudanças propostas por Jesus. Mas por outro lado, pedra, este elemento básico de uma construção, tanto para o alicerce como para a estrutura de um edifício. Agora eu estou vendo um aspecto positivo, porque Pedro foi escolhido por Jesus para ser uma pedra viva nesse novo edifício que Jesus está edificando, que é a igreja. E este edifício está sendo edificado conosco também, que somos, como diz Pedro, pedras vivas neste novo edifício. E ele não somente foi mais uma pedra viva, mas ele foi uma pedra fundamental. Ele foi uma pedra do alicerce. Ele, os profetas e os seus colegas apóstolos. E sobre este alicerce que é Pedro, que é pedra, Jesus pôde começar a edificar a igreja que ele está edificando até hoje. Um aspecto muito positivo da figura de pedra para o nome desse homem. Mas agora, de novo, tenho que chamar a sua atenção para um aspecto bem negativo. Pedra, obstáculo no caminho que faz tropeçar o caminhante. Pedra de tropeço, quando este homem não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens, e tem que ser repreendido por Jesus, quando este revela que vai morrer e ressuscitar ao terceiro dia, e Pedro intempestivamente rejeita essa possibilidade. Então Jesus tem que repreendê-lo. Nessa hora, Pedro estava sendo uma pedra de tropeço no caminho de Jesus, tornando-se inadvertidamente um instrumento de Satanás, como Jesus disse para ele. Mas de novo eu quero voltar a um aspecto positivo do seu nome. Pedra, agora pedra de refúgio e segurança. Pedro se torna pedra de refúgio para João Marcos, aquele jovem que desistiu da missão juntamente com Paulo e Barnabé, e ele é então rejeitado para futuras missões, mas Pedro o acolhe, torna João Marcos seu discípulo, investe na vida deste jovem, e graças à convivência com Pedro, João Marcos teve acesso em primeira mão a fatos da vida de Jesus, e que fez dele autor de um dos 4 evangelhos, o Evangelho de Marcos. Que valor que Pedro teve na vida desse jovem. Então vocês podem perceber, nesse período de transformações, há uma complexidade de situações e de formas de ser, de reações positivas e negativas, mas estava no processo. Muito bem, os anos passam, e é importante que os anos passem, e este homem ambíguo vai sendo transformado pelo poder do Espírito de Cristo, e vai se transformando num novo homem, muito diferente de Simão, e muito diferente até de Pedro. Por isso, e finalmente eu quero propor para vocês esse terceiro nome, um apelido para ele, um novo nome.
O nome que eu proponho é Damaso. Damaso até parece meio italiano, né? Até seria interessante. Ele teve um nome hebraico, Simão. Depois Jesus deu um nome grego para ele, Pedro, Petrus. E não seria nada mal, ele agora tem um nome latino, né? Damaso. Mas não, Damaso não é uma palavra latina, é uma palavra grega. Tem um significado que eu considero que se encaixa exatamente nesta fase de vida de Pedro, quando ele já atinge a maturidade espiritual. Porque é isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Ele quer que nós nos tornemos varões perfeitos como Cristo é. Ele quer que nós alcancemos a perfeita varonilidade, a maturidade perfeita. E Jesus Cristo foi transformando este homem, depois o Espírito Santo foi transformando este homem. Quando ele então atinge a sua idade da velhice, da idade adulta, ele é Damaso, para mim, pelo menos, porque Damaso significa domado, domesticado, amansado. Para mim, esta é a palavra mais apropriada para descrever a rendição e a obediência total de um animal, outrora selvagem, ao seu amestrador. Para mim é esta a figura. Vamos tomar, por exemplo, a figura desses cavalos selvagens soltos no campo, como esses que você pode ver na ilustração. Lá nos Estados Unidos eles são chamados de Mustangs, e eles estão nas pradarias ali do interior dos Estados Unidos. São animais maravilhosos, fogosos, são animais fortes, musculosos, velozes e, acima de tudo, indomáveis. Por mais bonitos que eles sejam, eles não têm utilidade alguma. Eles estão ali perambulando pelos campos sem qualquer utilidade. Cavalos, na história da humanidade, sempre estiveram presentes como extraordinários utilitários. Cavalos foram usados no transporte de pessoas até hoje, foram usados nas frentes de batalha, cavalos de guerra. Nós podemos ver o papel importante dos cavalos nas guerras do Antigo Testamento. Cavalos foram usados no transporte de carga, têm sido usados até hoje, na agricultura, nos esportes e uma infinidade de outras utilidades. Mas antes de se tornarem úteis, eles precisam ser domados. Damaso. Cavalos precisam ser mansos e obedientes para servirem para alguma coisa. Precisam de um mestre que lhes imponha autoridade, que tenha domínio sobre a sua vontade e desenvolva as habilidades desejadas. Isto é ser Damaso, domado, ser manso, é entregar o comando da vida ao seu mestre e dono. Um cavalo domado, porque entregou-se ao controle do seu dono, nem por isso deixa de ser um cavalo forte, um cavalo de valor, um cavalo vigoroso, um cavalo inteligente, belo. O que acontece com ele é que de agora em diante ele tem um propósito para a vida, ele vai ser útil, e é isso que se espera de nós, de cada um de nós, na nossa relação com Jesus. Jesus é o Senhor, o Mestre, que vai nos amestrar, que vai nos domar, que vai ter o comando da nossa vida. Ele quer dar-nos um propósito de viver,
uma utilidade. É o que diz o Salmo 25, 8 e 9. Bom e reto é o Senhor, esse é o nosso Senhor, bom e reto, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Ele quer nos ensinar, guiará os mansos retamente, quando estivermos totalmente entregues, submissos a Ele, Ele então pode guiar-nos retamente. Aos mansos ensinará o seu caminho, Ele vai nos guiar pelo caminho dele, que é o melhor caminho, Ele vai nos dar-nos uma direção, um sentido, um propósito. Foi isso que aconteceu com Pedro, aquele homem rude, iletrado, impulsivo, destemperado, foi sendo domado por Jesus e pelo Espírito de Cristo, até o encontrarmos já homem maduro e experiente, escrevendo a sua primeira carta às suas ovelhas. Nessa carta, ele faz uma série de recomendações de como um discípulo de Jesus deve ser, porque ele já havia aprendido. Estas recomendações são, na verdade, expressão da sua própria vida e do tipo de homem que ele se tornou nas mãos de Jesus. E eu então agora convido vocês a irem para aquela primeira carta, citar algumas afirmações de Pedro, para vocês perceberem que ele é um homem diferente. Ele já não é mais aquele Simão rude, ele já não é mais aquele Pedro instável, desequilibrado. Ele é um novo homem. Ele diz na sua carta, no capítulo 2, versículo 16, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus, que obedecem a Deus, que se submetem a Deus, que são subjugados por Deus. Pedro tem muito claro para si quem é o Senhor e quem é o servo nessa história toda. Deus é o Senhor e Ele é o servo. E Ele quer que todos nós saibamos que é assim conosco também. Nós precisamos aprender e vamos aprender ao longo da nossa vida. Quem, afinal de contas, é o Senhor? Quem é que manda e quem é que serve? Quem manda na nossa vida é Jesus e nós servimos. O nosso papel é obedecer a Jesus e o papel de Jesus é cuidar de nós e dar um propósito para a nossa vida. Assim como Jesus também deu o exemplo para nós, quando se tornou um homem como nós. Que Jesus, como diz Pedro, porque Pedro observou Jesus como ele era. Jesus não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Vejam só, até Jesus, quando se fez homem, ele foi domado por Deus. Então, quando alguma coisa acontecia com ele, ele não perdia a calma, ele não se irava, ele não reagia violentamente, ele não agredia, ele não se vingava, ele entregava a sua causa nas mãos do seu Senhor, que cuidava dele. Então estabelecemos aqui os papéis, o Senhor e o servo. Então Pedro dá as recomendações das atitudes que são esperadas de um servo, de alguém que se rendeu ao Senhor Deus como servo.
E eu gostaria agora de ler um texto da sua primeira carta, um pouco mais longo, mas para que você preste bem atenção nas características, nas qualidades que ele destaca aqui de alguém que se torna servo, damadzo. Veja só, diz a palavra de Deus através de Pedro: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, pacificadores, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam o mal com o mal, nem insulto com o insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados. Você ouviu o chamado de Jesus? Você seguiu Jesus? Foi para isso que você foi chamado, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. É assim que Ele cuida de nós. Os olhos do Senhor e os seus ouvidos estão muito atentos a nós, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, os indomáveis. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos da prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Tornem Jesus Cristo o Senhor, o Mestre, o amestrador da sua vida. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. É um novo homem. Vocês conhecem e reconhecer Pedro aqui? Não é mais aquele Pedro. Alguém poderia pensar que tornar-se um homem manso, um damadzo, fez de Pedro um homem sem personalidade, um covarde, um tímido. Mas não se engane com o que ele está falando aqui, pensando que ele se tornou um homem assim, sem personalidade. É um ledo engano. O Novo Testamento e a história da igreja revelam, pelo contrário, Pedro, um homem destemido, capaz de enfrentar qualquer coisa, inclusive as autoridades romanas, dizendo: importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou mesmo quando ele enfrentou a condenação da sua própria morte por causa de Cristo e do Evangelho, quando soube que seria crucificado, ele falou: eu prefiro ser crucificado de ponta cabeça para não ter a mesma morte que o meu Senhor e Mestre. Ele não se sentia digno de morrer como Jesus. O resumo das recomendações de Pedro é que nós deveríamos ser capazes de amar e de fazer o bem. Este é o resumo de tudo da vida de Pedro. Quando perseguidos injustamente, nós deveríamos sentir-nos honrados de provar o que Jesus provou e entregar-nos nas mãos de Deus, em vez de revidar e de nos defender, e de nos justificar e de nos explicar. Deveríamos saber exatamente quando a obediência ao mandamento expresso de Deus está em jogo e optar em obedecer primeiro a Deus, em vez de ceder às provocações dos homens. E para terminar, eu gostaria de lembrá-los do fato de que este novo homem, damadzo, ele não surgiu da noite para o dia.
A gente pode ler a Bíblia em poucos minutos, folheando as páginas e achando que tudo aconteceu de repente, espontaneamente. Mas, em muitos casos, o que vai acontecendo na vida dos personagens da Bíblia compreendem longos períodos de tempo. Levou tempo para Simão tornar-se Pedro. Levou tempo para Pedro tornar-se Damasco. Demorou para o pescador transformar-se em pescador de homens. Levou tempo, demorou muito para este pescador de homens agora transformar-se num pastor genuinamente de homens. É preciso paciência, meu querido, minha querida, tenha paciência consigo mesmo. Deus começou uma obra na sua vida. Muitos de nós somos como Pedro, pedras brutas, e Ele está lapidando cada um de nós. Isso demora. Ele vai nos tornando pedras preciosas nas suas mãos. Você ainda não está pronto, mas estará, com certeza. É Jesus que está domando você, domesticando você, tornando você uma pessoa útil nas suas mãos, uma pessoa com propósito, com sentido de vida. Gostaria de chamar a sua atenção para o fato de que, muito embora eu tenha tido a ousadia de usar uma ilustração como eu usei, para tentar mostrar o que é ser Damasco, a figura de um cavalo selvagem, eu, em hipótese alguma, estou comparando você a um cavalo. Não, por favor, não me leve a mal. Você é muito mais do que isso. Cavalo selvagem não decide ser amestrado, ele é simplesmente subjugado pelo domador. Mas cada um que está me ouvindo aqui é um ser humano, coroa da criação de Deus, feito à imagem e semelhança de Deus, inteligente, capaz de tomar decisões, de decidir entre o bem e o mal, capaz de decidir a quem vai sujeitar a sua vida. Você sempre vai se sujeitar a alguém ou alguma coisa, e você é capaz, de forma inteligente e autônoma e independente, tomar a decisão quem será o Senhor da sua vida. Jesus é o mestre, Ele é simplesmente isso, não há o que discutir, Ele é o mestre, mas cabe a você decidir render-se a Ele ou não. É verdade que a palavra de Deus recomenda não sermos como cavalos, é o que diz o Salmo. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para serem controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia voluntariamente ao Senhor é cercado de amor. É isso que eu quero propor para vocês, que vocês ganhem um novo apelido, Damasco, por decisão própria, voluntária, porque você conhece o Senhor, que vai controlar e comandar a sua vida. Ele não somente vai tornar você útil nas mãos dele, mas Ele vai cuidar de você com o seu amor. Hoje nós vamos ter a oportunidade de relembrar Jesus na ceia do Senhor. Enquanto estivermos recebendo os elementos da ceia, nós vamos ouvir uma música baseada em Isaías 53, que fala de Jesus totalmente Damasco. Ele se entregou totalmente nas mãos de Deus, para que Deus fizesse o que era preciso fazer. Ele se tornou útil nas mãos de Deus. Deus cuidou dele, mesmo levando-o até a cruz. Cuidou dele
porque ao terceiro dia ele o trouxe à vida. Era preciso fazer o que Jesus fez, porque se ele não fizesse, todos nós estaríamos perdidos. Então, como alguém totalmente manso como um cordeiro, Jesus entregou-se nas mãos de Deus para que fizessem dele o que quisessem, por puro amor, porque ele cuida de nós, porque ele nos ama. Nós vamos passar esse momento, a ceia do Senhor. Naquela noite em que Jesus foi entregue nas mãos dos soldados para ser morto, ele teve um tempo com seus discípulos um pouco antes, e ele sabia o que iria acontecer com ele. Ele sabia que o corpo dele seria pregado na cruz, que o sangue dele seria derramado no madeiro, porque ele nos ama. E ele se sujeitou à vontade de Deus. Eu não sei pelo que você está passando, mas quem sabe você está passando por um grande sacrifício na vida. O sacrifício da renúncia, da sua reputação, o sacrifício de suportar ofensas, uma injustiça, seja lá o que for. Seja manso, entregue o seu caso nas mãos de Deus, como Jesus entregou o caso dele. Ele vai cuidar de você, mesmo em meio à morte, ao vale da sombra da morte, porque ele diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Veja bem a situação que você está passando. Você está aí inconformado, revoltado, indignado. Damatsu, permita-se ser amansado pelo Senhor Jesus, entregue-se totalmente a Ele. Nós vamos receber agora os elementos. Você, para facilitar, se for possível, você passe a bandeja primeiro a quem está ao seu lado, e depois você pegue os elementos, espere uns pelos outros, e então depois comeremos juntos. Poderia imaginar um Salvador assim, um homem que sofreu, conheceu a dor até o fim. Quem o poderia olhar com simples compaixão, ao vê-lo castigado como culpado então? Mas o fato é que ele levou nossa enfermidade. A verdade é que ele tomou nossa deformidade, e por meio de suas feridas fomos curados. Nós ganhamos a vida por Cristo crucificado. Castigo que era meu, sendo Ele Deus,
coração. Carregou sobre seus ombros os nossos pecados, assumiu nossa culpa e levou sobre si nosso fardo, e por meio de suas feridas fomos curados. Nós ganhamos a vida por Cristo crucificado. Senhor, queremos olhar para Ti agora, na situação mais extrema a que o Senhor foi exigido, e mesmo ali o Senhor foi manso e humilde, sujeitando-se totalmente a Deus, sendo humilhado, tendo a sua reputação jogada na lama, sendo injustiçado, o Senhor continuou manso. Nós queremos aprender contigo, Senhor Jesus. Celebramos essa ceia na expectativa de que o Senhor lapide a nossa vida, nos transforme de uma pedra bruta numa obra de arte. É assim que nós pedimos, no teu nome, querido Jesus. Amém. Convido vocês a participarmos juntos do pão e do cálice. Glória a Deus, aleluia. Que Ele faça essa obra na sua vida e que você permita que Ele molde a sua vida como Ele quer. Você, por favor, passe os cálices até as extremidades, eles são recolhidos e nós estaremos em breve encerrando este culto.